Próxima questão diz o seguinte: uma das etapas de tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são, então ele mostra que a reação, o cloro, tá? Mais a água aí, certo? Formando aqui o ácido hipocloroso. E aí prossegue o ácido hipocloroso em água, entrando aqui em equilíbrio. Aí ele diz: a ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de... Quando ele fala aqui de ionização do ácido aí, o que é que ele está dizendo? Dessa separação aqui, ó, desse hidrogênio, tá? Esse hidrogêniozinho aqui que vai se juntar com o H2O e vai formar o H3O+. Por sua vez, certo? O hipoclorito, que é o ClO, aqui, ó, ele vai aparecer aqui, tá? Então é o seguinte, se o que é que eu quero aí? Eu quero ter mais ácido cloroso ou quero ter aqui o hipoclorito? O que é que ele está dizendo? Ó? A ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui o potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Então eu quero ter esse ácido aqui no meu meio, certo? Em maior quantidade do que o hipoclorito. Então, meu equilíbrio aqui, ele tem que estar deslocado para onde? Ele tem que estar deslocado aí para a esquerda. Como é que eu posso fazer isso? Vai depender aí do meu meio. Observem, se eu dividir a reação aqui em duas, ó, do lado direito, eu tenho ácido representado aí, ó, pelo H3O+, tá? Poderia ter aparecido aí na reação assim, só H+, ia ser a mesma coisa, tá? Então, o meio está ácido. Então, o que é que acontece aí? Pelas leis aí de Le Chatelier, o que é que a gente tem? As leis aí de deslocamento de equilíbrio. Se eu tenho, vamos supor aqui, uma seguinte reação. A reação genérica aí, onde eu tenho reagentes em equilíbrio aqui com determinados produtos, tá? Se eu acrescento algo de um lado, se eu acrescento, a tendência da reação é ir para o outro lado, tá? Então, imaginem isso como sendo, ó, façam a seguinte comparação. Imagine a reação, o lado aqui dos reagentes, como sendo aí um recipiente e o lado dos produtos como sendo outro recipiente. Isso aqui só para facilitar aí a memorização de vocês. Imagine que esteja ligado por um cano, certo? E aqui, imagine que eu tenho um líquido em equilíbrio, tá? Ora, se eu jogar mais do líquido aqui no reagente, o que é que vai acontecer? A reação vai se deslocar para esse lado. Se eu jogar líquido aqui no produto, a reação vai se deslocar para o lado do reagente, tá? Por sua vez, se eu retirar reagente, ou se eu retirar líquido desse lado, a água também vem para esse sentido, tá? E por sua vez, se eu retirar produto, a reação vai se deslocar aqui, ó, nesse sentido aqui dos produtos, tá? Então, esse raciocínio a gente pode generalizar aí para as reações. Então, ó, ele está dizendo aí, para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água tratada deve estar mais próximo de. Então, ó, eu posso ter um pH mais básico ou mais ácido, né? Vamos analisar aqui. Mais básico ou mais ácido. Se eu tiver um pH mais básico, certo? Com hidroxilas ali sobrando no meio, essas hidroxilas elas vão reagir com o hidrônio, tá?
E aí, ou seja, elas vão retirar hidrônio do meio. Se eu retiro algo que está nos produtos, a reação ela vai tender a se deslocar nesse sentido dos produtos. E não é o que eu quero. Eu quero sentido dos reagentes, que é onde eu tenho o ácido hipocloroso. Então, eu não posso ter um meio básico. Tá? Então, qual que seria o ideal aqui? Eu tenho um meio ácido, onde eu vou ter excesso aí de H+, ou de H3O+, tá? Então, se eu tenho um excesso disso daqui, a reação tende a se deslocar para o outro lado, que é o lado aí do ácido hipocloroso, tá? Então, vamos ver aí que alternativa eu posso ter, ó, para que isso aí seja mais efetivo. Ora, onde é que eu vou ter aqui um pH e ácido, tá? Eu tenho aqui neutro, básico, aqui eu tenho um pH 0 e na letra B eu tenho um pH 5. Então, aí não tem nem o que ver. Se vocês lembram aí da escala de pH, certo? 7 aí eu tenho um pH neutro. Acima de 7 eu vou ter o pH o quê? Básico. E abaixo de 7 aqui eu vou ter um pH ácido.